Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui na Faculdade de Medicina da UFG, no nosso Telesaúde Goiás. Me apresentar para vocês, tem alunos e alunas que ainda não me conhecem. Eu sou Jeane Araújo, professora, psicóloga e psicoterapeuta. Trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, sou concursada, trabalho no CIPED no período vespertino. No período matutino, eu sou da Secretaria Municipal de Educação, trabalho como professora e psicóloga na Escola Municipal Parque Santa Cecília, sou professora de graduação e pós também, e tenho um consultório particular, ministro treinamentos em algumas empresas. Enfim, se eu nascesse de novo, seria psicóloga e professora outra vez. Hoje nós iremos falar sobre um tema que foi muito pedido, aliás, foi o tema mais pedido desse mês de outubro, como superar uma traição. Eu não sei se você aí que está assistindo a minha aula já passou por isso, né? Ou se conhece alguém que já passou. Eu já passei por isso, então digo que não é nada fácil, mas também digo que é possível superar uma traição. E nós vamos ver aí como fazer isso, né? Como facilitar essa questão emocional no sentido da traição, tá certo? Então vamos lá. Eu sempre começo as minhas aulas, como vocês já me conhecem, né, quem já assistiu minha aula, com algumas reflexões saudáveis. Então eu gostaria de pedir a vocês que prestassem atenção e começassem a pensar, trouxessem aí para a sua realidade, para o seu modo de sentir, pensar e agir na vida, essas reflexões. Se você nunca passou por isso, né, espero que nunca passe, mas se um dia vier a passar, vai saber como manejar isso aí, tá certo? Primeira questão, como interpretar o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes? Eu amo esse soneto e gostaria de ler com vocês daqui a pouco, tá? E a gente vai interpretá-lo. Segunda questão, qual a importância de falarmos sobre esse tema superação? Por que falar disso? Questão de número 3. O que é considerado infidelidade amorosa? Isso eu já vou falar para vocês que depende de cultura, né? Cada cultura enxerga isso de uma forma e, obviamente, nós iremos falar aqui da nossa cultura, tá bom? 4. O que causa a infidelidade amorosa? Como superar, né, essa traição? Quais são os principais mitos sobre a traição? Depois de uma traição, é realmente possível voltar a confiar na pessoa que nos traiu? Como é que funciona isso? O que fazer depois de descobrir uma traição? Qual o melhor caminho a ser seguido? Outra questão importante, como curar o trauma da traição? Porque normalmente a traição ela vai deixar aí alguns traumas, né? Ela pode deixar alguns traumas. E aí, como é que a gente faz com isso? Como dar a volta por cima de vez após a traição? E, por último, quais são as fontes de apoio? Onde eu devo procurar ajuda se eu sofrer a traição e não ficar bem emocionalmente? Né? Onde eu devo procurar ajuda? Então, nós falaremos aí também dessas dicas, tá bom? Então, vamos seguir. Eu acredito que todos vocês conheçam aí o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes, mas eu quero ler e interpretar juntamente com vocês aí. Vamos lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja
infinito enquanto dure. Né? Então esse poema, esse soneto, ele tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, principalmente a última parte. O que Vinícius de Moraes fala? Que seja eterno, que seja infinito enquanto dure, não é? Por quê? Porque ele fala aqui que tudo existe um início, um meio e um fim. Então o amor, quando ele está em chamas, não é? É aquela coisa que a gente vibra, que a gente quer eternizar aquele momento, e quando acaba? É uma chama que se apaga. Então que o amor seja infinito enquanto dure, ok? Vamos lá. Superar uma traição é algo simples, é algo fácil? Claro que não, né? Quem já viveu uma traição sabe que é uma das coisas mais difíceis aí relacionada ao amor. E quando eu falo traição, eu não falo só em traição de amor, eu falo em traição familiar, eu falo em traição de amor, eu falo em traição de família, de amigos, de colegas. Traição é algo muito ruim, não é? E a gente, quando é traído, quando é traída, emocionalmente a gente fica muito abalado, mexe muito com a nossa autoestima, a gente acha que o problema é nosso, e na verdade nem sempre é. Na maioria das vezes o problema é do outro e você precisa saber separar tudo isso. Nós vamos aprender um pouquinho como separar essas duas coisas na aula de hoje, tá? Então, de fato, a traição não é algo simples, pois vários aspectos precisam ser analisados. Veja bem, vamos analisar aqui por 2 pontos para a gente iniciar essa discussão, essa aula de hoje. Veja só, por vezes a traição pode ter sido um deslize momentâneo que não comprometeu sentimentos que estruturam uma relação a dois, como, por exemplo, o amor, o desejo, a cumplicidade e a parceria. Vamos dar um exemplo? Imagine que você é casada, que você é casado há mais de 20 anos, não é? Então existe tudo isso no seu casamento. Amor, desejo, cumplicidade, parceria, filhos, tá? Você tem uma família linda e de repente você descobre que foi traído, que foi traída. O que acontece? Como eu também já fui, né? Posso falar isso de carteirinha. Quando eu fui traída, qual foi a minha sensação? O mundo caiu na minha cabeça, eu fiquei sem chão. Eu penso que acontece com a maioria das pessoas que já sofreram isso. É extremamente ruim, é péssimo. Então, infelizmente, abala muito a nossa autoestima, não é? Abala demais. A sensação é que a culpa é nossa, pelo menos foi o que eu senti naquela época, né? Hoje não. Eu entrei no processo de terapia e hoje eu percebo que a culpa não era minha, não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com deficiências do outro, com problemas emocionais do outro, não comigo. Mas saber separar isso é algo complicado, tá? Então você tem que pensar muito se você está vivenciando isso, se você é uma pessoa que está casada há muito tempo, se tem filhos e tal, por mais que a gente saiba que nós não devemos ficar no casamento apenas por causa dos filhos. E a gente sabe também que filhos não segura casamento. A gente já sabe disso, tá? Mas é importante levar em conta? Claro que sim. Né? Então perceba se foi apenas um deslize. E se a pessoa também mostra arrependimento e se te pediu perdão e se realmente quer resgatar esse casamento. Isso é muito importante, tá? Agora, por outro lado, em outras ocasiões, vamos ver o outro lado da moeda. Olha só o que eu vou falar agora. Imagina que é um namoro, que você está passando por um namoro, tá? A pessoa já te trai de cara. Aí é uma questão muito diferente. Será que você vai pensar assim, ó, nossa, a pessoa me traiu logo de cara, será que ela quer um relacionamento duradouro comigo? Então é uma coisa que você deve pensar. Eu falei com vocês agora inicialmente 2 lados da moeda, tá? Então, por outro lado, em outras ocasiões, a traição realmente sinaliza que o relacionamento não é mais saudável e que cada um viverá melhor com a separação. Então, veja bem, eu sou psicoterapeuta de crianças, de adolescentes, de adultos e também trabalho a questão de terapia familiar, terapia de casais, né? E o que a gente faz? O que eu faço? Vou falar de mim enquanto psicóloga, enquanto psicoterapeuta de casais. Quando chega um casal para mim no consultório, que teve uma traição, por exemplo, e que a pessoa traída fala que não consegue perdoar
e a pessoa que traiu fala que ama, por exemplo, né, o seu esposo, a sua esposa, e que foi apenas um deslize, tá certo? O que a gente faz nesse caso? A gente coloca os dois para conversar, tá? Porque eles precisam ali entrar num acordo, não é? Um acordo para ficarem juntos ou para se separarem de maneira saudável. Então, o que a gente faz? Se a gente vê que existe uma possibilidade de perdão, perdão genuíno, perdão verdadeiro, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, a gente faz de tudo para resgatar aquele casamento, para ajudar aquelas pessoas a resgatarem ali o casamento. Agora, se as pessoas percebem, a gente também, enquanto terapeuta, percebe que eles serão mais felizes vivendo separadamente, então, o que a gente vai trabalhar ali? A gente vai trabalhar essa separação de maneira saudável, para que tanto um quanto o outro sofram menos nessa separação. Porque eu penso que não tem como não sofrer, mas existem formas, meios de amenizar esse sofrimento. É para isso que nós estamos ali, para ajudar vocês que estão passando por essa situação, tá bom? Então vamos lá. Questionamentos, então, continuando aí os nossos questionamentos. O que é a infelicidade amorosa? O que é a traição? O que causa a traição? Como superar a infidelidade amorosa? Vamos lá. Primeira definição, né? O que é infidelidade amorosa? Volto a dizer que eu estou falando para a nossa cultura. Em outras culturas, obviamente, o pensamento pode ser diferente do nosso. Então, para os autores, Drigotas e Barta, em 2001, a infidelidade amorosa pode ser definida como uma violação das normas dos parceiros que regulam o nível emocional ou da intimidade física com pessoas fora do relacionamento, tá? Então, existe ali uma cumplicidade, né, uma parceria bacana, e essa parceria é quebrada, tá? Por que os homens e mulheres traem seus parceiros? Nós sabemos que cada caso é um caso, existem aí infinitas possibilidades, tá? Então, as pesquisas revelam algumas coisas, né, que estão aí na ponta. Quais são elas? Retaliação, vingança, prazer, aspecto lúdico, desespero, certo? Efeito novidade, meu casamento está muito chato, eu vou sair com outra pessoa para dar uma quebrada no gelo, né? Para dar um efeito novidade. Muito cuidado com isso, você pode perder o seu casamento, tá? Carência física e emocional, modelos de vida, história de vidas passadas, história familiar, pretexto para terminar uma relação. Eu quero terminar esse namoro, esse casamento, não consigo, então eu vou trair logo. Quem descobre logo e me manda embora logo, está tudo resolvido. Também muito cuidado, não é dessa forma que a gente deve agir, né? E entre diversos outros fatores, tá bom? Alguns mitos da infidelidade. Volto a dizer que estou falando da nossa cultura. Então vamos lá para alguns mitos. Eu já ouvi muito isso, né? Pessoas dizendo assim: todas as pessoas do mundo inteiro são infiéis. E, portanto, esse comportamento poderia ser considerado normal e esperado. Claro que não. Claro que isso não é aceito na nossa cultura. Outro mito: os casos extraconjugais teriam valor positivo, como reavivar um casamento monótono. Também não. Outra questão, outro mito: a pessoa que pratica a infidelidade não ama o parceiro. E o caso é a prova cabal disso. Gente, eu ri muito dessa figurinha, rindo com respeito, né? Olha lá, o galho e a galinha, o ovo se quebrou e nasceu um elefante. Difícil, né? Chegou para mim no consultório há muitos anos atrás, uma família tentando resgatar o casamento, um dos casos mais complicados que eu já atendi. Que teve perdão e tudo, mas na hora eu falei, meu Deus, né? O que aconteceu? A mulher, a esposa, casou com um japonês, o primeiro filho nasceu um japinha lindo e tal. Aí tiveram um segundo filho,
né? E a criança nasceu e não nasceu com nenhum traço do japonês. O japonês é uma raça fortíssima, então é quase impossível. Não vou dizer impossível, porque a palavra impossível não existe no meu dicionário, mas praticamente impossível não nascer com o olhinho puxado e a criança não nasceu. E o pai, no caso japonês, chegou no meu consultório desesperado, que o filho não era dele. Mas aí eu falei, vamos fazer um DNA. Não, ele não tinha coragem de fazer o DNA. Por quê? Porque ele amava muito aquela esposa. Ele disse que não conseguiria passar por aquela situação. Porque se ele descobrisse que o filho não era dele, ele tinha medo de cometer uma loucura, cometer um suicídio, por exemplo, né? Então foi um dos casos mais difíceis que eu já atendi em consultório, tá? Mas graças a Deus hoje a família está muito bem. Então, assim, é complicado, muito complicado, a gente sabe essa questão da traição. Vamos continuar então. Outro mito. O caso foi culpa do traído e, de alguma forma, este deve ser responsabilizado porque não satisfez todas as necessidades do parceiro infiel. Claro que não, né? Outro mito. A melhor abordagem para a descoberta de um caso é fingir que não se sabe. Eu não sei de nada, eu sou surda, cega, muda, melhor não saber, evitando assim uma crise. Obviamente que não. A melhor coisa nesse caso é um diálogo sincero e verdadeiro entre os parceiros, tanto quem traiu quanto quem foi traído, isto é, se existe aí uma possibilidade de volta, uma possibilidade de perdão genuíno e verdadeiro. E eu vou falar sobre isso. O que seria esse perdão verdadeiro e genuíno? A gente vai falar no decorrer da aula de hoje, tá? Eu só quero fazer um parênteses aqui com vocês, que eu falo toda a aula, né? Às vezes tem gente que está assistindo a minha aula hoje pela primeira vez. Vocês podem fazer perguntas durante a aula ou no final da aula, de outra forma também. Sempre no final das aulas, eu deixo meu e-mail, meu WhatsApp, todos os meus dados ali. Você pode também me procurar posteriormente, fazer a pergunta depois, também falar, me dar um feedback, se essa aula te ajudou em alguma coisa. O seu feedback para mim é muito importante, tá? Outro mito. Se acontecer um casamento ou relacionamento amoroso de qualquer natureza, deve cessar imediatamente. Claro que não. Repito, o diálogo é a melhor solução, tá? E cada caso é um caso. Quem ama não trai. Outro grande mito, outra grande mentira. Já chegou no meu consultório, pessoas que amam muito o seu parceiro, a sua parceira, e traiu. Por N motivos, por um deslize, né? E por N motivos que eu já falei anteriormente. O que fazer depois de descobrir uma traição? Gente, essa é a parte mais importante da nossa aula de hoje. Porque depois que a pessoa descobre uma traição, ela perde completamente a cabeça, né? E é muito perigoso um suicídio, um homicídio, tá? Extremamente perigoso uma depressão, a pessoa entrar aí numa crise de ansiedade, numa depressão e vários outros transtornos mentais, tá bom? Então, veja só. Depois da descoberta da traição, as emoções tendem a ficar extremamente exaltadas, afloradas, tá? Então, talvez o momento ideal para tomar a decisão, se a traição tem possibilidade de perdão, não deve ser logo após ela ser reconhecida. Por quê? Porque naquele momento você vai estar com a cabeça muito quente, tá? E com a cabeça quente você não deve resolver problema algum, nem traição, nem qualquer outro problema que você tenha passado. Você tem que esperar a poeira baixar, você tem que contar até 10, você tem que respirar fundo, colocar a sua cabeça no lugar para depois pensar, e agora o que fazer? Então, não tome nenhuma atitude na sua vida com a cabeça quente, tá? A possibilidade de dar errado é muito grande. Por quê? Porque você vai estar agindo pelo impulso, você vai estar agindo pela emoção. Muito cuidado, tá? A seguir, irei falar algumas dicas interessantes que podem ser seguidas logo após descobrir a traição. Volto a dizer que são apenas dicas,
tá? Que você deve pensar bem e quem deve tomar atitude é você. É algo muito pessoal, então são apenas dicas, tá bom? Primeira grande dica, você deve sempre basear-se em fatos concretos. Como foi dito, ao reagir emocionalmente, começa-se a fazer várias conjecturas sobre o ato da traição. Assim, é possível que a autoestima, conforme eu já falei, de quem sofreu a traição, caia por terra, vai lá abaixo de 0, menos 10, tá? Pois pode-se pensar que a causa da traição está relacionada com a sua autoestima. Normalmente a pessoa fica se perguntando os motivos pelos quais houve a traição. Ah, meu esposo me traiu porque eu sou a pessoa mais feia do mundo, porque eu não me arrumo, porque eu só sei trabalhar. Calma, às vezes o problema nem é seu. Normalmente o problema é do outro. Então é importante você saber separar as coisas, tá? Muito importante também que haja um diálogo entre o casal. Presta atenção, a melhor saída é o diálogo. Presta mais atenção ainda, um diálogo em tom de respeito, a fim de buscar entender os porquês da traição. Perdoar uma traição envolve esforço no sentido de analisar racionalmente o que houve por trás do ato em si. Isso é importantíssimo, tá bom? Observar se há alguns sinais de arrependimento de uma traição poderá ajudar a direcionar sua decisão de voltar a confiar ou não na pessoa que te traiu. Porque veja bem, se a pessoa não mostra que está arrependida, arrependido, e aí? Então ela vai fazer de novo? Provavelmente. Agora, se a pessoa demonstrar através de atos que ama você, que está arrependido ou que está arrependido e que aquilo foi um deslize, ponto de interrogação, vale a pena perdoar? Só você pode responder isso, tá? Cada caso é um caso. Dica de número 2, confie na sua decisão. Como assim? Gente, o que acontece quando existe uma briga no casal, existe uma traição? É tanta pessoa falando na sua cabeça, cada pessoa fala uma coisa diferente. A sua família vai fazer o quê? Provavelmente vai puxar saco para você. E a família do outro para o outro. As suas amigas, então, algumas vão botar fogo no negócio, outras vão tentar apaziguar, outras vão dar uma opinião que não tem nada a ver, não porque a pessoa quer ser má com você, porque ela também, às vezes, não passou por isso. E aí você tem que saber o quê? Você tem que saber filtrar isso, tá? Por isso que é importante a psicoterapia. Porque o psicólogo, nós somos formados para quê? Para ter uma escuta ativa, para ter uma escuta imparcial. Então, quando você vai numa psicoterapia, que você vai falar com o seu psicólogo, lembre-se, você está falando com ouvido profissional. E o psicólogo, a psicóloga, não vai sair falando de você para outras pessoas. Você pode achar que tem uma amiga, um amigo, contar toda a sua vida, e essa pessoa pode muito bem, se não for uma pessoa bacana, se não for uma pessoa do bem, ela pode sair falando mal da sua vida para todo mundo, pode aumentar ainda o que aconteceu, então você não vai ficar bem, tá? Você pode ouvir algumas pessoas, sim, mas você tem que saber filtrar tudo isso, tá? Afinal, a busca por encontrar aquilo que é melhor para você precisa ser, acima de tudo, algo muito pessoal. Conforme eu estou dizendo, a maioria das vezes, é preciso ter um diálogo entre você e a pessoa traída, ou a pessoa que te traiu, enfim. E, depois de tudo isso, é um momento seu com você mesmo. O que fazer? Só você pode responder isso, tá? Dica valiosíssima. 3. Considere a fase do relacionamento. Sem dúvidas, cada momento da relação envolve um grau de ponderação. Se vale a pena perdoar uma traição e voltar a confiar na pessoa amada ou não, tá? Então, veja só,
Superar uma traição no casamento que tenha gerado filhos é diferente de superar no início de um relacionamento, conforme eu disse agora há pouco. Neste sentido, é possível perdoar a traição e salvar um casamento, vivendo feliz com a pessoa amada. Existe essa possibilidade? Sim, mas volto na tecla, só você quem pode decidir, tá? Por outro lado, conforme eu já disse também, em um namoro, por exemplo, a traição pode significar que o outro não está realmente comprometido em construir um relacionamento mais sólido. E aí eu pergunto para você, veja só, vamos analisar comigo. Você acabou de entrar no namoro, a pessoa vai e trai você. Vale a pena continuar? Principalmente se você está gostando muito dessa pessoa, se você quer um relacionamento mais sólido com essa pessoa, será que ela também deseja? Será que ela também quer um relacionamento mais sólido com você? Pense nisso. Fica a dica 3 aí, tá? Dica de número 4, dê tempo ao tempo. Conforme eu disse também, como superar uma traição e voltar a confiar no outro leva tempo, principalmente no casamento, em que a cumplicidade tende a ser maior, pense com serenidade que decisão deverá tomar. Pense com a cabeça fria, espera baixar a poeira, respira fundo, conta até 10, procure uma terapia, tá? Não se deixe levar por eventuais pressões que possam surgir para que você tome decisões rápidas a fim de continuar ou não com o relacionamento. Quem age por impulso, presta atenção, vou repetir. Quem age por impulso tem uma possibilidade de 90% de cometer erros. Você não deve agir por impulso, você deve pensar antes de agir, tá? Ao descobrir a traição, busque fazer um balanço com calma do relacionamento, a fim de verificar os pontos bons e aqueles que necessitam de ajustes, para então decidir se vale a pena voltar a confiar no outro ou não. Dica de número 5. Não use o perdão como moeda de troca. Gente, isso é o que eu mais vejo no consultório, tá? A pessoa fala para outra assim, olha, eu vou te perdoar, mas a partir de agora vai ser diferente. Eu quero a senha do seu celular. Seu celular vai dormir ao lado da minha cama. Eu vou passar 2 dias da semana com o seu celular, vai comigo para o emprego. Eu vou te monitorar. Eu vou colocar um GPS no seu carro. Espere um pouquinho. A gente precisa entender que ninguém é dono de ninguém. Se a pessoa quiser te trair, meu amigo, minha amiga, vai te trair de qualquer jeito. Conheço uma história, tá? Não é de consultório, mas é uma história. Eu lembro quando eu era pequena que eu vi isso, né? Que eu escutei essa conversa. O que acontece? O marido não deixava a mulher sair para lugar nenhum. A mulher morava no apartamento, nem descer para buscar as compras lá embaixo. Ele deixava, com medo da mulher trair. E a mulher traía ele com o pizzeiro, com o padeiro, com todo mundo. Não adiantou nada, tá? Então não adianta. Você não é dono de ninguém. Você não é dona de ninguém. Não é dessa forma que a vida funciona, tá? Então não use o perdão como moeda de troca. Veja bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Perdoar genuinamente a pessoa que traiu é algo extremamente desafiador, pois na traição há um rompimento da confiança. Isso a gente já sabe. No entanto, a parte que decide perdoar a traição e retomar o relacionamento precisa ter muito cuidado para não usar esse ato como moeda de troca. Não se deve usar o perdão como um pretexto para controlar a pessoa que traiu, impedindo-a de ser quem realmente ela é. Então, meu esposo, eu vou te perdoar, mas a partir de hoje você não vai mais jogar futebol com seus amigos, eu quero a senha do seu celular, você não vai poder mais sair sem mim, nem para ir no supermercado fazer uma compra. Então quer dizer que o seu marido agora vai ser seu escravo, ou a sua mulher vai ser sua escrava. Melhor se separar então, tá? Ou você perdoa genuinamente, passa a confiar na pessoa
esquece o passado, esquece o erro do passado. Esquecer é difícil, né? Ameniza o erro do passado, ou então separa. Porque você não é dono, você não é dona de ninguém, tá? Se você resolver perdoar, então esse perdão precisa ser verdadeiro e genuíno, mostrando disponibilidade para acolher o outro, mesmo diante do erro do passado. Então preste bastante atenção nisso e olhe para si mesmo, olhe para dentro de si. Lembre-se que a pessoa mais importante do mundo é você, tá? Então, é bacana para você perdoar e voltar com esse namoro, com esse casamento? Vai ser bacana para você? Vai ser bacana para o outro? Como é que vai ser isso? Tá? E tome a decisão que você achar melhor. 6. Busque psicoterapia. E eu sempre vou bater nessa tecla, tá? A busca por auxílio psicológico é importantíssimo. Por quê? Para realmente você superar essa traição de forma saudável, tá? Pois um especialista em saúde mental ajudará a estabelecer possíveis pensamentos que estejam passando na mente de quem sofre, inserindo-o na realidade, ok? Então, assim, a psicoterapia, ela vai ajudar você a colocar o seu emocional no lugar, em equilíbrio, certo? Assim, após uma análise individualizada, a pessoa que sofreu a traição, pouco a pouco, compreenderá bem qual a melhor decisão a ser tomada, de acordo com a vida que deseja seguir. Algumas pessoas falam assim: doutora, se psicólogo não pode dar conselho, então para que serve? E eu vou explicar para vocês para que serve, então, a psicóloga, o psicóloga, a psicoterapia. É assim que funciona, gente. Nós não podemos, não devemos dar conselhos para vocês. Fique, separe. Não existe isso. Pelo menos com uma psicóloga, um psicólogo competente, profissionalmente falando, ele não vai dar conselhos. Mas por que funciona, né? Porque à medida que você fala para o psicólogo ou a psicóloga ouvir, na verdade você está falando para você mesmo ouvir, tá? Para você ter os seus insights. O que significa insights na psicologia, para quem não sabe? Vou falar de maneira bem popular para ver se você consegue me compreender. Imagina, já viu aqueles desenhos animados que tem aqueles bichinhos conversando, aí de repente aparece uma lâmpadazinha na cabeça do bichinho e ele fala: nossa, eureka, né? Descobri a solução para esse problema. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Isso é o famoso insight para a psicologia. Então, durante uma sessão de psicoterapia, você tem vários e vários insights. É para isso que funciona. Entendeu? Porque ninguém, eu penso que ninguém no mundo, ou quase ninguém, vai ficar 1 hora diante do espelho conversando com você mesmo. Seria até bacana se alguém conseguisse, mas as pessoas não conseguem fazer isso nem por 1 minuto. Faça isso. Chegue na sua casa, no momento que você estiver sozinho ou sozinha, fique de frente para o espelho e olha dentro dos seus olhos, tá? Não olhe para o seu cabelo, a sua espinha, a sua maquiagem, a ruguinha, não. Você vai olhar dentro dos seus olhos e faz a pergunta para você assim: quem sou eu? Tá? A maioria das pessoas saem correndo, porque não é fácil responder para você mesmo quem é você. Por isso que existe a psicoterapia também, tá? A própria traição pode deflagrar transtornos como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, entre várias outras coisas, que serão tratadas por uma equipe multidisciplinar, tá? Que envolve psicólogos, pode envolver psiquiatras, neurologistas, né, outros profissionais de saúde mental. Por isso que eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. Busque psicoterapia. Aí alguém pode estar falando assim: mas é muito caro, né? É um investimento altíssimo, eu não tenho dinheiro para pagar agora. Bacana. Me procure depois no WhatsApp, tá? Me fale o setor onde você mora, que eu vou encaminhar você. Ou para os CAIS, ou para os CAPs, tá? Para a rede de apoio. Nós temos vários parceiros que atendem gratuitamente ou por um valor simbólico. De primeira mão, como eu trabalho no SUS e conheço
praticamente todos os CAIs e todos os CAPs, tá? de Goiânia e Aparecida de Goiânia, entornos. Eu consigo indicar você, eu faço um encaminhamento humanizado e você não vai pagar absolutamente nada. Nós temos as faculdades de psicologia também, que não cobram nada. Os alunos aí que estão nos últimos períodos, né, eles precisam de horas de atendimento e vão atender você de forma supervisionada. Nós temos outras possibilidades, que são escolas de pós-graduação, que têm psicólogos formados, terminando a pós-graduação em uma das áreas da psicologia, gestalt terapia, psicodrama, psicanálise, comportamental, entre várias outras, que também precisam de X horas de atendimento. Então, vai atender também você gratuitamente ou por um valor simbólico, tá certo? E aí vai te ajudar muito, não só na questão da traição, mas qualquer problema emocional que você esteja passando, tá? E quero responder uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem para mim. Falam assim, olha, no momento eu estou muito bem, estou emocionalmente equilibrado, mas eu gostaria de me conhecer melhor. Eu posso fazer psicoterapia? Claro que pode, tá? Óbvio que pode. E eu preciso que vocês aí do outro lado da telinha me ajudem a acabar com esse mito, tá? De que quem faz psicoterapia, quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra, são pessoas doidas ou que estão ficando doidas. Isso não existe, tá? Quem vai no psicólogo, no psiquiatra, são pessoas saudáveis porque querem melhorar. Eu costumo dizer que pessoas doidas, entre aspas, são aquelas que estão na rua, né, matando outras pessoas, judiando de crianças, de mulheres, violência doméstica, não aceitam que estão doentes emocionalmente e não querem procurar ajuda com profissionais da saúde mental. Essas são as pessoas que eu mais, assim, me preocupo, tá? Agora, quem procura uma terapia, quem procura uma psicóloga, um psiquiatra, são as pessoas mais saudáveis. Por quê? Porque tomaram a consciência de que realmente precisam de ajuda, querem viver com qualidade de vida, querem viver melhor. Tá? Então, não precisa tutibiar. Se você pensa, nossa, eu preciso de uma psicoterapia, me procure que eu direciono você. Você não vai pagar nada por isso, tá bom? Infidelidade. Vamos lidar com ela mais uma vez? Isso eu quero deixar muito claro para vocês. É uma questão também que chega muito no consultório. Então, atenção para as suas expectativas ao se relacionar com alguém. Olha uma pergunta aí. Saiba que super-homem existe sim. Claro que super-homem existe. Mas aonde que ele existe? Nos quadrinhos, não em um relacionamento real. Então eu vejo pessoas chegando no consultório, pessoal, querendo uma mulher perfeita, querendo um homem perfeito, um príncipe encantado. Gente, infelizmente, príncipe encantado não vai existir. Mulher Maravilha também não. Super-homem também não. Né? Eu costumo brincar na terapia que você pode encontrar um sapo e transformá-lo aos poucos num pequeno príncipe, digamos assim, né? Mas assim como você não vai encontrar uma pessoa perfeita, lembre-se que você também, nós não somos pessoas perfeitas. Nós somos dotados de qualidades, e para não falar defeitos, né? Porque defeitos é uma palavra muito pesada, eu costumo dizer que todos nós somos pessoas dotadas de qualidades e oportunidades de melhoria. E a psicoterapia é para isso, para nos ajudar a sermos cada dia melhores, mais equilibrados emocionalmente. É importante ter uma comunicação mais aberta com o seu parceiro, com a sua parceira, analisar os motivos reais pelos quais houve infidelidade, tá bom? Refletir se as razões para a sua relação de amor, confiança e estabilidade mantêm-se válidas paralelamente ao ocorrido aí com a questão da traição, tá? Invista em seu parceiro, em sua parceira, se você realmente tem amor por essa pessoa, e evite comparações. É horrível essa questão de comparar, né? Como curar o trauma de uma traição? De fato, sofrer traição, conforme eu já falei, né, pode causar sofrimento,
pode causar muita angústia, muita mágoa, revolta e vários outros sentimentos ruins, não é verdade? Saiba que é possível voltar a construir relacionamentos saudáveis e duradouros com outras pessoas, mesmo depois de uma traição, tá? Cada caso é um caso. A ferida causada pelo ato da traição demora um tempo para cicatrizar, pois a pessoa traída passa pelas 5 fases do luto, que são, na seguinte ordem: negação, primeira pessoa nega o que aconteceu, tá? Aqui na cabeça dela, tá bom? Depois vem a raiva, depois vem a questão da barganha e negociação, depois vem a depressão e depois, por último, vem a aceitação, tá bom? Após vivenciar essas 5 fases, se torna muito importante evitar remoer o ato em sua mente para que seja possível florescer novos relacionamentos, tá bom? Então, a pessoa que foi traída, ela fica com medo de entrar num novo relacionamento e acontecer de novo. Mas nós precisamos entender que no mundo existem pessoas que não estão afim de um relacionamento sério, mas que também existem pessoas que são fiéis, que querem um relacionamento duradouro. Então, não é porque um relacionamento seu deu errado que o próximo vai dar errado. Nós precisamos aprender a cultivar o pensamento positivo. Nós precisamos, a partir de hoje, aprender a reclamar menos e agradecer mais. Nós precisamos, a partir de hoje, acreditar, tá, na nossa autoestima, elevar a nossa autoestima. E nós não podemos nos reduzir ou querer nos aumentar para caber na caixinha de ninguém. O melhor que pode acontecer numa relação é você ter a possibilidade de ser você mesma, tá? Você tem que ser você na sua essência, fazer o que você gosta, sentir, pensar e agir do seu jeito. Se você se encaixar com a outra pessoa, maravilha. Mas se não encaixar, o que eu vou fazer? Bola para frente, fila que anda, próxima. É assim que tem que ser, gente. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Ninguém é insubstituível, tá? Então pare de se menosprezar, pare de se diminuir para caber na caixinha do outro. Não vale a pena. Repito, a pessoa mais importante da sua vida é você. Tá bom? E outra, o único amor que dura para sempre é o amor próprio. Põe isso na sua cabeça. A partir do momento que você conseguir entender que você precisa ser feliz, independente de pessoas e de situações, você vai começar a ser feliz, tá? A sua vida tem que fluir, você tem que viver, você tem que ter qualidade de vida, você tem que viver de acordo com o que você acha que é ser feliz e procurar alguém que combine com você, que te faça feliz e que você tenha a possibilidade também de fazer essa pessoa feliz, ok? Considerações finais. A infidelidade não corresponde necessariamente ao fim do relacionamento amoroso. Os motivos que levam alguém a trair podem ser os mais evidentes, como também os mais íntimos e aparentemente inexplicáveis, conforme eu já falei com vocês no decorrer da aula. Vale a pena lembrar que cada caso é um caso e por isso merece uma atenção especial. Apesar de envolver muita dor e sofrimento, é possível sim superar uma traição, tá? Para superar essa situação, conforme eu acabei de falar, devemos compreender a origem da atitude do nosso parceiro, da nossa parceira, procurando distanciar de nós mesmos. Tudo vai depender dos seus sentimentos e da forma como você escolherá administrá-los. E se não está conseguindo, repito, procure ajuda com os profissionais da saúde mental. Supere-se a cada dia. Muito obrigada pela atenção, um grande beijo,
Fiquem com Deus. Até a próxima aula.